Oi, gente, tudo bem? Eu passei aqui para falar algumas coisas bem rapidinho para vocês, tá bom? Não marquei nada. Entre ontem e hoje, eu respondi muitas perguntas, muitas mesmo, e todas têm um pano de fundo muito parecido, que é o nosso ego, né? Nossa vontade de levar todas essas mágoas, rancores, traumas. E eu vejo que as pessoas são bem resistentes. Nos últimos dias eu tenho falado bastante sobre doenças. E são doenças que as pessoas se atraem para elas para manifestar alguma grande exclusão. E eu fico me perguntando, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, mas é tão difícil para mim superar a minha mãe, é tão difícil para mim superar o trauma, né? Alguma questão com o pai. Então, eu vejo assim, a maioria de vocês tem filhos. E nos atendimentos nós vemos muitas crianças se colocando em sofrimento, em doenças, em situações doloridas para salvar os pais. Quanto vale a vida dos seus filhos? Quanto vale? A gente fala, nossa, mas é tão difícil, Fran, eu lidar com isso, mas é mais fácil eu assistir um filho sofrer? Crianças não têm história ainda, né? Elas não carregam mágoas ainda. Bert Hellinger fala que as crianças, por amor cego, se colocam em sofrimento para salvar os pais. Por um amor cego. É como se dissessem, mamãe, eu morro por você. Papai, tá doendo tanto aquele assunto para você, né? Eu vou sofrer no seu lugar. E nós somos grandes. Eu costumo falar que a maioria de nós que já estamos aí perto da casa dos 40, né? A maioria de vocês talvez tenha aí mais ou menos essa idade. Nós não somos mais crianças, não somos mais jovens, já temos uma certa maturidade para lidar com questões, né, da vida, com decepções, com traições. Então, nós devemos usar essa nossa maturidade para acelerar o nosso processo, né? De autocura mesmo. Poxa, aquela pessoa pisou na bola comigo, ok. Ela está no direito dela de falhar enquanto ser humano. E eu estou no direito de não precisar carregar aquela mágoa para o resto da minha vida. Bert Hellinger tem um livro que chama O Essencial é Simples. E eu fiquei pensando aqui, antes de falar com vocês, a gente considera tantas coisas importantes que nem são, né? Então, uma palavra atravessada que alguém falou pra mim, uma fala de uma mãe, né, que contou que lá na gestação dela, de repente ela falou que não queria ter filho porque, né, sofreu demais. Todas as histórias têm algo de dor, né? Mas a gente se engessa naquela situação. Não precisa ser assim, gente. E eu falo com propriedade também. Eu já passei por algumas coisas. Minha vida, superei também muitas coisas, como muitos de vocês, né? Seria hipocrisia minha eu chegar aqui e falar para vocês que a vida é tudo lindo, maravilhoso, se eu não tivesse passado por nada, né? Se eu tivesse ilesa qualquer dor, qualquer sofrimento. Mas o que eu digo para vocês é que se a gente tira o nosso ego, as coisas ficam mais fáceis de serem conduzidas. Se eu deixo o meu orgulho de lado, as coisas ficam mais suaves. Se o outro faz algo contra mim, ainda que tenha sido na infância, né? Eu já sou adulta, eu já posso ter um olhar diferenciado. E não trazer isso só para razão, porque eu sei que a maioria de vocês são extremamente inteligentes, vocês já sabem qual foi a dinâmica daquela situação.
mas a gente precisa trazer no coração mesmo, né? Eu sei, mas eu sinto também aquilo que eu já racionalizei. Tudo bem? Me veio uma imagem, né? Eu ouvi algumas vezes pessoas que falam assim: nossa, o sinal de fogo, né, lá do meu prédio, já ouvi umas 3 vezes isso, pessoas conhecidas. Tocou a sirene lá, o sinal, né, de incêndio, e todo mundo teve que sair correndo do prédio, né, porque não sabia se era um incêndio, o que que era. Quando a gente sai correndo, a gente sai para salvar a nossa vida. Ninguém carrega sofá, um monte de roupa. Não, você sai para se salvar. Você não carrega nada que seja essencial, né? As pessoas levam o cachorrinho, levam o papagaio e se leva. Ninguém leva uma mala de coisas. Por que é que nós estamos levando uma mala de mágoas para a nossa vida? Para quê? Tem histórias, eu escuto muitas histórias, gente. Histórias assim de muita superação, histórias assim incríveis e também de muita dor. Por que é que a gente ainda se paralisa na mágoa? Por que é que a gente ainda se paralisa na dor? Pra quê? Pra quem? Eu tô gravando um curso falando sobre doenças. E eu vejo que são muitas doenças, muitas, com um pano de fundo muito parecido. A maioria deles é a gente tomar esse pai e essa mãe, que são perfeitos em nos trazer ao mundo, mas imperfeitos como seres humanos, assim como nós. E eu vejo que se a gente se paralisa na dor, a gente não consegue ser útil nem para nós. Só que nós não viemos para o mundo para sermos úteis só para nós. Nós viemos para trabalhar no mundo, servir no mundo, né? Nós temos aí uma grande missão de construir e ajudar a construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Por que é que eu ainda me paraliso na dor? Há muitas histórias, muitas questões, mas, como diz a Elza Carvalho, a gente vai acomodando todo dia um pouco e um pouco todo dia. Eu costumo falar também que a nossa história é igual a um livro. Aquele livro que eu gosto, eu não arranco a página da parte que eu não gosto. Aquela página faz parte. Se eu arrancar, aquilo perde sentido. Ok? Então, eu acho bonitinho e até romântico quando as pessoas me perguntam: Fran, como que eu acolho? Como que eu perdoo? Nós temos um significado para o perdão. Se eu me coloco na posição de juiz, eu decido se eu perdoo ou não, então eu tô me colocando acima da outra pessoa. E eu não sou melhor do que ninguém. Então eu preciso acolher. Várias vezes eu já falei isso. Acolher é você acomodar aquela história, hospedar aquilo em você. Se nós fôssemos um quebra-cabeça e tirasse um pedaço, uma peça, eu fico incompleta. Ainda que aquela peça seja de alguma dor, eu faço parte daquilo, aquilo faz parte de mim. E tá tudo certo, a maioria de nós já passou por aquilo. Eu costumo falar que se a gente tinha que passar por aquilo, estava lá escrito no nosso destino, ufa, consegui passar. E agora, o que que tem de novo para mim? O que que tem de bom? Porque se a gente fica, nossa, mas eu passei por aquilo. Tem gente que se cura, por exemplo, de um câncer, já tem 20 anos. Mas a pessoa tá falando daquele câncer lá. Olha, todo dia as pessoas precisam saber que eu tive um câncer. Ok contar, mas conta com aquela vontade de falar, olha como sou especial. Ou, olha como sou uma coitada, um coitado, eu passei por essa situação difícil. Que bom que já passou. Que bom que você é um sobrevivente de uma coisa que foi dura, né? A nossa experiência pode ajudar as outras gerações a não passar pelas mesmas
coisas, pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos. Tá bom? Quando a pessoa fala, Fran, como que acolhe? Eu vou falar da minha receita. Tira o ego, tira o orgulho e entenda que aquele ser humano, ele é comum. Ele erra. Às vezes muito mais do que nós, tá? Mas ele também erra. Quando eu quero que o outro seja do jeito que eu almejo ou do jeito que eu acho ideal, eu já perdi força, eu vou ficar brigando com o vento. Não adianta, a gente não muda ninguém. Tá difícil a gente se mudar, você imagina mudar o outro. Tudo bem? Quando eu tava lendo aqui o que eu ia falar, a colinha. Quando eu tava falando do prédio, né? Se vai pegar fogo, a gente sai correndo e leva só o que é mais importante. Eu saio com uma roupa do corpo, pego o meu cachorrinho e vai embora. O resto a gente consegue depois. Quando chega uma doença na nossa casa, vocês já ouviram falar, nossa, mas uniu a família? Nossa, aquela doença, hein? Mudou minha cabeça. Precisa chegar uma doença para nós liberarmos ego, orgulho, mágoa. Vai precisar chegar uma doença? Tomara que não. Tomara que a gente queira se livrar desse saquinho de areia que tá tão pesado de carregar. Tomara que a gente queira estar disponível para a vida, para o mundo, para as coisas novas. Todos nós temos uma linda missão. E essa missão provavelmente não é ficar só remoendo dores. E muito menos ficar de costas para a vida reclamando com os nossos ancestrais, com os nossos pais, avós. Gente, a vida muitas vezes é muito dura, ela é muito difícil. Mas a nossa postura interna dita o quanto que vai machucar. Se eu sou resistente, se eu sou duro, ela machuca mais. Será que precisamos de uma doença para nos humilhar, para nos despir de qualquer sentimento ruim? Nós não precisamos chegar no leito de morte de alguém ou até nosso para nos sentirmos perdoados, para sentirmos perdão. Não há necessidade disso. Eu desejo a vocês que vocês acelerem o passo, que vocês consigam fazer isso agora. Aproveita que é época de Natal já, daqui a pouco, que as pessoas estão mais amolecidas, que estão com essa questão da família mais latente no coração. Acelera o passo. Não espera acontecer o pior. Não espera perder alguém. Não espera ficar de bem da mãe porque descobriu que ela tá com câncer. Não espera ficar de bem do pai porque sabe que ele pode morrer daqui uns dias. Não precisa disso. Nós estamos passando por uma pandemia. Muitos de nós conhecemos alguém que morreu. Muitos de nós conhecemos pessoas que perderam aí o pai, a mãe, filhos. Não precisamos tomar essa chicotada da vida para que a gente amacie o coração, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau!